Gênesis 37, versículo 5 em diante. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: ouçam o sonho que tenho sonhado. Estávamos atando feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam diante do meu feixe. Então disseram seus irmãos: agora tu reinarás sobre nós. Agora tu terás domínio sobre nós. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e contou a seus irmãos dizendo: eu tive outro sonho, sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E quando contou a seu pai e a seus irmãos, seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é este que sonhaste? Agora vamos tua mãe, eu e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti. Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu. Vamos juntos? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu. Ele guardava este negócio no seu. Diga amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus aí. Ainda bem que eu vi. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 37 começa contando a história de Jacó e não de José. Então, na verdade, tudo que a gente vê escrito no capítulo 37 do livro do Gênesis deveria ter por objetivo lançar luz sobre a vida de Jacó. Porque a narrativa do versículo 1 do capítulo 37 já começa dizendo assim, ó: esta, pois, é a história de Jacó. Quem está me ouvindo, completa aí, por favor. Esta, pois, é a história de... Só que logo depois de mencionar que a história é de Jacó, toda a narrativa textual só vem falando de José. Era José de 17 anos, quando apacentava os rebanhos do seu pai Jacó, junto com os filhos de Bila e de Zilpa, e pererê parará, e teve José um sonho, e ele sonhou e contou a seus irmãos, e os seus irmãos o odiavam ainda mais por causa do seu sonho e das suas palavras. Teve ele outro sonho, e só fica a narrativa ali no entorno de José. Mas na verdade, o texto é claro e é categórico, dizendo que essa história não é de José, essa história é de Jacó. E a primeira aplicação do texto já mexe muito com a gente, e já conta algo muito importante na nossa vida. Por mais que você seja o receptor das promessas mais importantes que Deus confiou a você e a sua casa, a história do cumprimento da promessa, ou seja, a realização daquilo que Deus disse que vai fazer na sua casa, não terá desdobramento se você não souber que Deus vai levantar coadjuvantes cujo refletor que ora estava em você vai passar para eles. Teve gente que ainda não entendeu, vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. A história pode ser sua, mas para que ela se desdobre, para que ela se realize, para que a execução dela comece a acontecer, e para aquilo que era espiritual se torne físico e concreto, você precisará aceitar um nível de revelação na vida de pessoas que estão à sua volta, que são às vezes inferiores a você. Não são tão crentes quanto você, não são tão inteligentes como você, não oram tanto quanto você, não caminharam com Deus tanto quanto você tem caminhado, mas elas são o modo operante de Deus. E se você não tiver humildade para reconhecer que para cumprir o que Ele te falou, Ele vai usar gente que nem era nascido quando te prometeu, você vai perder a oportunidade de discernir o acompanhamento daquilo que Deus está fazendo. Então, de cara, Deus já está dizendo para nós: seja mais humilde. Compreenda que aquilo que Deus te confiou vai envolver segundos e terceiros. Pessoas que não estão com você desde o início da sua jornada, mas que pertencem ao cumprimento das promessas que Deus fez a você. José é uma dessas pessoas, é um dos filhos de Jacó. Ele não estava no Val de Jaboque. Ele não viu a escada que ligava o céu e a terra. Ele não ouviu das promessas que Deus falara a Jacó, até por causa da sua idade. Mas quando chegou o tempo de cumpri-las, ele foi a pessoa que Deus sacou da aljava para acertar o alvo do cumprimento. Mas Jacó não está conseguindo discernir isso completamente, porque há um clima de ameaça dentro da casa da promessa. Está faltando um nível de discernimento, porque há tanta disputa, há tanto jogo de interesses no meio dessa família, que Jacó se sente na obrigação de mediar as tensões. E para isso ele vai criar um nível de blindagem naquilo que está acontecendo. Ele não vai incentivar os sonhos de José, mas ele vai guardar cada um deles no coração. O primeiro sonho é somente contado aos seus irmãos. O segundo sonho, ele viu sol e a lua, e ele conta ao seu pai. E o seu pai tem um discernimento que, se é sol e a lua, provavelmente é ele, a mãe, e as estrelas são os irmãos. E quando ele percebe que os irmãos do coração se fecham, o coração dos irmãos, perdão, se fecham diante daquele sonho, ele se sente na obrigação de colocar um freio na continuidade daquilo. E aí o texto diz que Jacó repreende José na frente dos seus irmãos.
Acaso agora viríamos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos o rosto em terra perante ti? Ninguém estava discernindo aquele sonho, mas aquele sonho, apesar de ter sido sonhado por José, ele era de fato uma revelação dada por Deus, e ele demonstrava que o sonho era de José, mas a realização cabia a todos. Se você analisar o sonho de José, você vai ver José sonhando e dizendo assim, ó: peço-vos, ouvi o sonho que tenho sonhado. Sonhei que os vossos feixes estavam de pé. Então ele não quebra nenhum princípio de hierarquia. Olha o que ele diz: no meu sonho vocês estavam de pé. Então a primogenitura, a descendência está sendo honrada, a fila está sendo respeitada. Aí ele diz assim: o último feixe a se erguer era o meu, mas quando ele se erguia, o de vocês se inclinava perante o meu. Significa que enquanto dos outros se levantavam ou estavam de pé, quem é que estava inclinado? O dele, só que a hora dele também chegou. E isso é Deus mostrando pra gente que a hora de todo mundo que está na casa da promessa vai chegar. O problema é que a gente só foca em quem está de pé e quem está inclinado, porque a gente só quer estar de pé e nunca quer estar inclinado. E eles não entenderam que na verdade o sonho era de José, mas ele começa contando o sonho dizendo assim, ó: eu sonhei que nós estávamos no campo, todos os feixes estavam no campo, o meu feixe e o feixe de vocês. O de vocês levantava primeiro, o meu levantava por último. Quando o de vocês estava de pé, o meu estava inclinado, mas quando o meu se ergueu, o de vocês se inclinaram perante o meu. Você sabe qual é a parte mais importante desse sonho? Não é quem está de pé e nem quem está inclinado, é quando José começa contando um sonho que Deus deu a ele e relata a narrativa no plural, dizendo: sonhei, eis que estávamos. Oh, alguém está entendendo? Agora você compreende porque Deus confia tamanha hierarquia, tamanho principado, tamanha governança, tamanha relevância para José. O sonho é dele, mas tem lugar para todo mundo. Ele não começa dizendo: eu tive um sonho e eu sonhei que eu estava. Não, ele diz: eu tive um sonho e nele nós estávamos. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Para quem são as realizações de Deus? Para quem é o cumprimento das promessas de Deus? Para aquele que na hora de relatar o que Deus falou, entende que começa nele, mas não termina nele, passa por nós. Levanta a mão direita o mais alto que você puder, coloca a esquerda na mesma altura, vai. No 3 você vai botar a mão no ombro do vizinho e vai dizer assim, ó: nem eu nem você, somos nós. É 1, é 2, é 3, diga: nem eu nem você, somos nós. O sonho é meu, mas tem lugar para todo mundo, porque o sonho é uma revelação da vontade de Deus. Pergunta para alguém aí: tem lugar no teu sonho para mim? Essa casa bonita que você tem, imagina, é só você que mora? Ou de vez em quando pode fazer um churrasco lá e chamar a gente? Esse carro que você deseja ter, é só para fazer fita vindo para a igreja ou vai dar carona para quem mora perto? Eu sei que o sonho é seu, mas a pergunta é: tem lugar para mais gente? Porque Deus não vai confiar grandezas para quem só sonha com o próprio feixe. Então era isso que os irmãos de José tinham que se atentar. Mas a disputa era tão grande que eles só deram atenção para quem estava de pé e para quem estava inclinado. Olha para cá. Quando você vê Deus honrando um irmão, ainda que você ainda não tenha vivido uma honra equivalente ou superior, não se preocupe na hora da honra e na hora da realização sobre quem está de pé ou quem está inclinado. O mais importante num sonho é saber que a honra está vindo sobre a vida de um irmão. Eu tenho 3 irmãs e é tudo nosso. Tudo nosso. Camila, mas elas sabem que tem coisa que é sua? Sim. Você sabe que tem coisas que são só delas? Sim. Mas é coisa de irmão, é tudo nosso. Pega aqui meu carro, vai pegar teu carro. Tem cebola aí, pega um alho aqui. É tudo irmão. Hoje tem dinheiro para pagar a conta, amanhã quem tem é você. É tudo irmão. Cara, eu já não estou bem hoje, quem não está bem é você. Vou aí te ajudar. Lava uma louça para mim, outro dia eu chego lá, lavo um banheiro para outra. A gente não fica olhando qual banheiro é maior. A gente não olha qual carro é melhor. É tudo nosso. Está tudo no mesmo campo. Deus está dizendo que estamos deixando de desfrutar o privilégio da honra que Deus tem dado para que nós desfrutemos também através da vida dos nossos irmãos, porque na realização do cumprimento da promessa a gente só fica olhando para quem está de pé ou para quem está inclinado, quando na verdade deveríamos ver que enquanto for um irmão que está no campo, está inclinado, não é um problema. Enquanto for um irmão que está no campo, está passando por um momento de adversidade, não é um problema. E eles não compreenderam isso, isso gerou uma situação desconfortável. E aí Jacó se sentiu na obrigação de diminuir a pressão daquela tensão, liberando essa palavra e dizendo: ó, que é isso, menino? Que sonho é esse que você sonhou? Só que ele falou isso com a boca. No texto você leu comigo, diz que ele repreende ali, faz aquela fita educacional, mas ele guarda esse negócio onde? Nós não temos dificuldade de guardar as coisas no coração, a gente guarda até o que não deve no coração. O refletor saiu de cima da sua cabeça. Só porque não percebe, porque outras pessoas estão resistindo à temporada do cumprimento. Guardou no coração, mas não guardou o coração. Resultado?
vai fazer velório sem corpo, vai enterrar caixão vazio. E aonde a gente vê isso? No capítulo 38. Olha o que vai acontecer ali. Você conhece a história de José? Se não conhece, presta atenção que eu vou resumir rapidão agora. Aleluia. Pega uma túnica, porque essa túnica de várias cores era um apontamento da predileção de Jacó, que apontava para o principado de Deus sobre a vida de José. Aí os irmãos, movidos de inveja, pegam a túnica, sujam no sangue de um animal e mandam um mensageiro. Mandam um mensageiro apresentar aquela túnica suja de sangue para o seu pai Jacó. Por que eles mandaram um mensageiro? Porque eles não iam sustentar a narrativa mentirosa diante do pai. Então eles precisavam encomendar alguém que não tivesse relação afetiva dentro daquele contexto para sustentar a história. Primeira coisa, não devemos permitir com que histórias se transformem sentenças sobre nós quando elas vêm da boca de quem não temos uma relação estreita. Camila, eu não entendi. Pare de dar crédito absoluto pra gente que você mal conhece. Pare de dar crédito quase que absoluto para quem te viu uma única vez. Pare de dar atenção a toda voz que diz: assim diz o Senhor. Duas coisas me irritam. A primeira que me irrita é os falsos profetas, ou os esquizofrênicos proféticos. Quem são os falsos? Os falsos profetas são os que fazem uso do nome de Deus quando Deus não disse nada, para poder retirar, extorquir, para poderem alimentar sua própria vaidade, seu próprio status. Essa raça é terrível, eu nem chamo de povo. Mas tem uma outra que me aborrece tanto quanto eles, os ingênuos. Por quê? Os simples. Por quê? Porque só ouve a Deus falar na boca de qualquer um quem não conhece a voz de Deus em casa. Quem conhece a voz de Deus em casa não confunde ela na rua. Eu vou abrir um parênteses, leva isso pra tua vida e nunca mais você vai confundir a voz de Deus. Primeiro, quem ouve Deus em casa não confunde a voz de Deus na rua. Segundo, não há nada que Deus bote na boca de um profeta que de alguma maneira ele já não tenha falado comigo antes. É uma confirmação, é um relacionamento estreito. Pega uma túnica de várias cores que apontava o sinal do cumprimento das promessas de Deus, não só sobre a vida de José, mas sobre a vida de Jacó. Mas quem guarda no coração, mas não guarda o coração, fica vulnerável diante de qualquer mensagem. Fica vulnerável diante de qualquer recado. Fica vulnerável diante de qualquer fake news. Fica vulnerável diante de qualquer conversinha fiada. Com todo respeito, uma casa que tem a envergadura da promessa que Jacó tem, ele não pode acreditar em qualquer coisa que lhe mostram e não pode acreditar em qualquer coisa que lhe dizem. Me parece que Deus está nos alertando essa semana e Ele está dizendo: se respeite e respeite o tamanho daquilo que você carrega. Pare de acreditar em qualquer conversa fiada. Pare de abrir a porta para qualquer um que se diz profeta. Pare de gastar tempo da sua vida para ouvir qualquer mensagem. Pare de gastar tempo da sua vida para aceitar qualquer mensageiro. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Isso me chateia. Isso me chateia. E o que me chateia? Um homem da envergadura de Jacó ficar impactado com a mensagem de um mensageiro, sabendo que José estava com seus irmãos. Faltou confronto na minha concepção. Estou avaliando de fora, ok? Para mim faltou confronto. Vem comigo. Imagina que você tem isso tudo de filho que ele tem, e o filho que sumiu, ou que morreu, ou que ele acha que perdeu, está no meio dos outros filhos todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí vem um mensageiro, mostra uma túnica suja de sangue, e aí na hora você perde a estribeira. O que é isso? É o poder do impacto visual. O poder do impacto visual rouba de você o poder de argumentar o que está acontecendo. Toda vez que alguém quer confundir a mente de alguém, essa pessoa não só fala, ela tenta te mostrar, que é para poder confundir a sua mente. A concupiscência da carne está nos olhos. Está onde? Nada do que alguém fale tem um poder de comunicação mais rápido do que a sua visão. Então isso tudo, na verdade, é uma distração. Olha para mim. Tudo que está se colocando diante de você por esses dias como uma realidade, Deus me trouxe nessa noite para dizer: é uma distração, argumente. É uma distração, isso é para tirar teu foco. Olha para o tamanho da tua casa, olha para o tamanho da palavra que você recebeu e pare de ficar impactado com aquilo que está acontecendo visualmente. É por isso que o Senhor não nos chamou para andar por vista. O Senhor nos chamou para andar por fé. Porque a vista impacta o corpo, mas o ouvido edifica o espírito. E quem tem o espírito pronto levanta o corpo. Quem tem o espírito pronto argumenta. Quem tem o espírito pronto, disse Paulo, está preparado para argumentar qual é a razão da vossa fé. Mas aquilo que Satanás tem tentado mostrar de engodo, de mentira, de falência, de violência, de dores, de estresse, de pânico, é para poder roubar de nós a fala da argumentação. É para poder roubar de nós o desejo de continuar buscando pela verdade. Mas hoje todo sofisma e espírito de mentira será desmascarado por estes dias. A mentira vai cair por terra pelo poder de quem tem a palavra. Argumente, confronte. Sabe
o que eu penso, sou eu que estou falando. Sabe o que eu penso? Eu penso que se eu tenho predileção e apontamento divino sobre a revelação do cumprimento de um filho meu, a ponto de eu dar a ele uma túnica, se me trazem a túnica manchada, eu não acato e nem declaro a sentença da morte dele. Se eu estiver mais fortalecida pelo que eu sei do que pelo que eu vejo, eu direi. Chama os irmãos. Quero falar com cada um, quem viu ele por último. E um pai sabe quando o filho mente. Um pai sabe quando a mão sua. Um pai sabe quando alguém gagueja. Eu não sei, irmão, tem um mistério nessa mensagem nessa noite. Deus está dizendo, eu vou botar você diante dos mentirosos e eles vão gaguejar. Não foi o que aconteceu com Jacó, mas é o que vai acontecer com você. Argumente. O que eu diria pela palavra, o que eu diria pela palavra é, mas não foi isso que Deus me disse não. Deus não me disse isso não. Eu olharia o sangue, cheiraria. Rapaz, o homem é pastor, eu duvido que ele não conhece o sangue do cheiro de bode. E eu duvido que ele não sabe que o sangue do cheiro de um animal é diferente do cheiro do sangue de um ser humano. Ele é homem do campo. Mas o poder do impacto visual rouba de você outras capacidades. Capacidades instintivas e naturais de identificar a verdade. Só que você está tão abalado, que rouba de você a capacidade de confrontar a mentira, de desfazer o estratagema. Aí você diz assim, Camila, mas isso não mudou nada para José. Irmão, de fato, pelo contrário, tudo isso promoveu o cumprimento da promessa na vida de José. Mas você leu comigo o capítulo 37, no versículo 1, a história não é de José, a história é de... E ele não deveria ter sido obrigado a, durante todos os anos em que José crescia e já estava governando sobre o Egito, a viver em estado de luto. E por que Jacó está em estado de luto, enquanto José está no auge do cumprimento de uma promessa que dizia mais respeito ao pai do que ao filho? Isso não é justo. Aí você olha e pensa, era da vontade de Deus que assim fosse? E eu lhe respondo, não. Porque quando Deus te faz uma promessa, que Ele vai cumprir é certo, mas a maneira como você reage em decorrência da promessa não é com Deus, é com você. É você que tem que defender o que é seu. É você que tem que se mover em direção àquilo que você acredita. É você que tem que argumentar diante daquilo que não combina com o que Deus te falou. Por que eu estou dizendo isso? Porque José está no auge do cumprimento da palavra e da promessa. Mas e Jacó? Ele pega a túnica no dia que fazem esse estratagema infernal. Ele olha para a túnica e o mensageiro também tem medo dele. Por isso o mensageiro não chega dizendo, o menino morreu. Porque só tem uma pessoa com poder de sentenciar a maneira como você vai esperar uma promessa se cumprir. E não é quem vende, não é o mensageiro que mente, é você. Se vida e morte estão na língua, raciocine comigo. Se a palavra tivesse poder literal de matar imediatamente alguém, quem teria matado José? Quem mais o amava? Porque foi a única pessoa que disse, certamente morreu. Ninguém disse isso. Os irmãos não disseram isso. O mensageiro não disse isso. Então veja, Satanás cria o cenário e os inimigos, mas ele não tem o poder de invalidar algo que não é verdade. Então ele faz com que você invalide. Porque o único interesse dele não é que todo mundo não acredite, é só que você não acredite mais. Então ele quer ver sair da sua boca a palavra da incredulidade. Ele quer ver sair da sua boca a palavra que dá sentença àquilo que ele tem esperado. Então a única pessoa que, se tivesse poder na fala de matar imediatamente José, era aquela que justamente mais o amava, seu pai Jacó. Agora veja, o mensageiro não chega dizendo morreu. Ele chega mostrando a túnica e pergunta, tu reconhece se essa é ou não a túnica do teu filho José? Ele não fala nem do sangue, ele fala da túnica. Olha a pergunta, reconhece se esta é ou não a túnica do teu filho José? Olha para mim. Quando você estiver diante de pessoas que você não tem intimidade, que você não tem relação profunda, que você não tem entrosamento espiritual com elas, pare de abrir a boca mais do que deveria, só responda o que foi perguntado. Existem pessoas que só estão esperando sair da sua boca a sentença que só você tem o poder de dar para espalhar a notícia. Olha a pergunta, eu repito, reconhece se esta é ou não a túnica do teu filho José? O que ele deveria ter dito? Sim, é. O que aconteceu com ele? Eu estou inventando, gente? Ou o correto, o prudente, o mais sensato seria avaliar isso. Mas o impacto visual está abalando o que a gente ouviu. É sinal que os nossos olhos andam mais abertos do que os nossos ouvidos. Porque a fé não vem pelo que a gente vê, ela vem pelo que a gente... Mas se tem um ralo que esgota o que a gente ouve, é andar com o olho aberto quando deveríamos estar andando de olho fechado. Em fé, em voz, em palavra do que Deus falou. Mas não, e eu encerro aqui. O texto diz que ele pega a túnica e, desesperado pelo impacto de uma realidade mentirosa, porém visual, Deus está mandando dizer isso aqui para alguém. Não é porque você está vendo que é verdade. Meu Deus. Se eu fosse você, entrava na quinta-feira de olho fechado e ouvido aberto. Meu Deus.
desenvolver em mim e em você essa semana. Eu gosto assim. Eu gosto quem toma na força, quem pega na marra. Eu gosto quem entende que reino de Deus não é por osmose, é por atitude. Então eu vou repetir para dar mais uma chance para os desligados. Você vai entrar nesta semana, nesta quinta-feira, desenvolvendo habilidades, capacidade que não vão depender de nada do que você está enxergando. Deus está dizendo: fecha os olhos e deixa eu ser os seus olhos, e eu vou te guiar pela minha voz. A mentira vai cair, a mentira vai cair. Feche a boca, feche os olhos essa semana. Diante do sangue, diante do engodo, feche os olhos e só responda o que foi. Pergunta: olha pra mim. Para de usar a internet para explicar coisa que quem não gosta de você não vai fazer questão nenhuma de entender. Só responda o que foi perguntado. Não dê mais informações para quem você mal conhece. Reconhece se esta era ou não a túnica do seu filho José? Deveria ter dito sim, conheço. O que houve? Interessante que eles não foram. Eles não programaram para dizer ao mensageiro assim, ó: diga que ele morreu. Não. Se você olhar o texto, os irmãos de José dizem assim ao mensageiro: manda essa túnica lá no meu pai e manda ele reconhecer se é ou não do filho José dele. Eu penso então que se Jacó tivesse o confrontado minimamente tal mensageiro, quando ele dissesse assim, se assim fosse, reconhece se é ou não a túnica do teu filho José, e aí Jacó olhando dissesse, é a túnica dele, o que aconteceu? Eu já começo a ver esse mensageiro dizendo, e é assim que alguns adversários vão ficar esses dias. É que me mandaram vir aqui. Meu Deus, isso aqui é profético. Isso é profético. Meu Deus, isso aqui é profético. Só que o que Jacó fez? Declarou uma sentença, porque ele tinha as promessas guardadas no coração, mas não tinha guardado o coração. E qual é a orientação bíblica? Guarda o teu. Ele não diz guarda no teu, ele diz guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas que saltam para a vida. Então José guardou no, mas não guardou o, e na hora deu uma sentença que não tinha nada a ver. Olha ele, impactado visualmente. É do meu filho José, certamente uma besta fera o comeu. E viajou. Quando você começa a ser guiado mais pelo que vê do que pelo que Deus te disse, você não só narra uma sentença indevida, como ainda cria um cenário de desgraça. Certamente uma besta fera o comeu, foi despedaçado. Mano, Satanás quer trabalhar com a tua emoção, filho. O inimigo quer mexer no teu emocional, filha, porque ele sabe que contra o espírito que está em você ele não tem poder. Se tu reagir no espírito, ele desce. Se tu reagir no espírito, ele se subordina. Se tu reagir no... Camille, como é que é o espírito? O espírito não reage igual à emoção. A emoção é almática. A emoção grita, a emoção chora, a emoção diz, ai, foi despedaçado. Mas o espírito diz, lembra que tu tem palavra e a palavra não dizia isso. Confronta com a palavra. Qual foi a palavra que eu te entreguei? Traga no teu coração a palavra que eu te disse. Mas emocionado, ele já criou um cenário de desgraça e diz, está despedaçado, meu filho, certamente morreu. Aí ele diz assim, com choro hei de descer à sepultura, porque foi despedaçado meu filho José. E chorou, e passou a viver como se estivesse morto, porque ele diz, com choro hei de descer à sepultura. O que ele está dizendo? A partir de hoje eu estou de luto, e só saio desse luto depois que eu sair do corpo da minha morte. Passam-se os anos, e Deus está cumprindo tudo o que prometeu a Jacó através da vida de... Mas ele sabe, ele sente, porque ele deu uma sentença cedo demais para um mensageiro que ele mal conhecia. Aí você diz, Camila, e por que Deus então não foi lá? Deus falava tanto com Jacó também em sonho. Ele teve tanta visão, né? Por que Deus não foi lá e falou, Jacó, meu filho, não temas, não sofra, José não está morto, José está vivo. Pelo que eu disse lá no início, vou dizer de novo, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, e isso é garantia dele. Mas a maneira como você se comporta é problema seu. Então se você se comportar como se Deus não tivesse cumprido o que te falou, isso não vai fazer Deus deixar de cumprir, mas vai fazer você sofrer até que você veja o que Deus fez. Aí eu te pergunto, poxa vida, Jacó precisava ter sofrido tanto? Depois que os anos se passaram, foi tanta amargura naqueles anos, não só por ter perdido José na sua imaginação, mas porque José não era só José, era aquele que ele imaginava que Deus ia usar para cumprir as promessas que fez a ele. Então perder a José não era só perder a José, mas era perder o meu relacionamento com Deus.
Então é por isso que tem algumas coisas na nossa vida que estão doendo tanto, porque elas não apontam a perda de algo ou alguém, elas apontam a desconexão entre nós e Deus no processo. E é por isso que dói tanto. Então Jacó ficou amargurado, ao ponto que ele fez uma coisa, e só isso eu quero relatar para bem no capítulo 38. Quando os filhos perceberam que ele passou o período do luto e continuou de luto, levantaram-se para consolá-lo. E o texto diz que ele recusou. Essa dignidade profética eu amo. É quando não importa o quanto eu estou sofrendo, não há consolo que console uma perda que eu acho que tive com Deus. Então ele rejeita e continua sofrendo. Resumindo a história, o texto diz que José é governador de toda a terra do Egito. E assim como o inimigo usou impacto visual para fazer Jacó, trazer uma sentença cedo demais para sua casa, Deus vai usar a mesma estratégia através da vida de José, só que ao contrário. Para quê? Para reviver o espírito. Deus está dizendo, a estratégia que o inimigo usou para matar a tua alma é a mesma estratégia que eu uso para dizer que eu levanto a tua alma, que eu ressuscito o teu espírito, que eu ressuscito as tuas promessas. Camila, eu não entendi. O que você está dizendo? Vou falar rasgado. O inimigo usou impacto visual para abalar o teu emocional, não foi? E assim fazer você se perder do rumo da fé. Deus está dizendo, eu trabalho com ouvidos, por isso você sofreu, porque eu quero que creia na minha palavra e não na tua realidade. Mas quando chegar a hora do basta, eu não vou mais falar, eu vou te mostrar. Quem está entendendo o que Deus está falando, faz a mão assim de concha para receber, porque Deus está dizendo, você vai ver, porque por estes dias eu não venho para falar, eu vou te mostrar visualmente que não é como o inimigo te fez ver. Oh! Os anos passam, tristeza fica, luto permanente. A fome chega em Canaã, os irmãos sobem ao Egito. José os reconhece, os retém lá. Ele já é governador, é o segundo a mando de Faraó. É Faraó e depois ele. Ou seja, José não só vive, como é governador de toda a terra do Egito. Deus me manda dizer para você, você pensa que acabou, e Deus está dizendo, não, essa foi a maneira como você escolheu acreditar no que te disseram. Pois eu te digo que tudo que eu falei está vivo e é grande. Está vivo e é grande. Está vivo e é grande. Só que o coração desmaiado não acredita mais no que ouve. Irmão, coração quando desmaia, só desfibrilador do céu ressuscita. No início da fé, qualquer profeta que marcha, você diz, ai Jesus, tomara que seja para mim. No meio da fé, só de ouvir a marcha você já diz, não vem de palhaçada não, Senhor, eu não estou boa hoje. Não estou a fim de conversa fiada, se não for de ti não deixa chegar em mim não. Que a vida vai experimentando a gente. Jacó está nessa fase do meio da amargura por causa do tempo da passagem. Aí o texto diz que depois que os irmãos descobrem que José vive e é governador de toda a terra do Egito, José sabe que o pai não vai acreditar. Então, em uma época de fome e escassez, ele prepara uma carruagem, coloca vaso, muda de veste, tudo que só quem tinha prosperidade podia dar, porque a fome estava não só em Canaã, mas em toda a terra. 2 carruagens abastecidas até o talo, leite, trigo, pão, roupa, prata, ouro, água, vinho, passa, damasco, tudo, meu irmão. Aí eles param com essa carruagem a mando de José na porta da tenda de Jacó. Aí os filhos entram primeiro para dar notícia, mas o coração está desmaiado. Aí quando os filhos entram, eles dizem assim, papai, José vive e é governador de toda a terra do Egito. Você acha que ele fez o que você fez agora? Glória a Deus, aleluia. O texto diz que ele não se levantou porque seu coração estava desmaiado. O que isso significa? Significa que não importava o que dissessem, ele não acreditava em mais nada. Faz essa cara de brisa, não. Que tu tá aqui, mas tu diz, mano, eu nem sei porque que eu continuo ouvindo, eu não acredito mais. Aí dizem assim pra ele, papai, ele vive, ele é governador, e ele nada. Aí eles abrem a cortina da tenda e dizem assim, pai, vem ver. Ah, irmãos, eu tô falando isso aqui, eu tô vendo. Deus vai abrir a tenda. Deus vai pegar gente pra abrir a tenda. Gente que vai segurar na tua mão. Gente que vai ter visto a revelação. Gente que não vai deixar você prostrado. Gente que não vai deixar você parado. Gente que viu o seu luto, viu a sua dor, mas é a mesma gente que vai te pegar pela mão e vai dizer, vem, vem. O Espírito Santo vai usar gente este mês de agosto pra te tirar da cama, pra te tirar de casa e pra dizer, vem, vem ver, vem ver, porque Deus veio mostrar, Deus veio mostrar, Deus vai te mostrar, vem, vem, vem. Seus filhos levantam ele e levam ele para fora da tenda. Toda
Todas as vezes que teu coração sofreu demais por não ter visto o que ouviu, Deus te dará um sinal visual daquilo que por audição você não crê mais. Mas não deixará você desistir daquilo que ele falou. Quando Deus torna a falar com Abraão de filhos, parece que o coração de Abraão também já não está mais tão ávido quanto em Gênesis 12, quando Deus o encontra posteriormente. Então, enquanto Deus fala, parece que Abraão não tem uma reação intrépida como outrora quando conheceu Deus, porque o tempo tem o poder de esmagar as nossas esperanças. Mas aí Deus reage dizendo assim para Abraão: Abraão, vem para fora. E o termo correto é: Abraão, sai da tua tenda e vem pra cá, vem pra fora, vem pra fora. O diabo quer te isolar, porque ele tá com medo do que Deus vai te mostrar. Ele tá com medo de quem Deus vai botar no teu caminho. Então Deus tá me usando hoje aqui pra te dizer: vem pra fora, sai da tenda. Você que está em casa ao vivo, vai pra igreja essa semana. O diabo tá com medo do que Deus quer te mostrar. Sai da tenda e vem ver. Ele disse: Abraão, sai da tua tenda. Abraão saiu, ele diz: olha para o céu, povoado de estrelas. Ele diz: conta, se é que as pode contar. Aí eu te pergunto: Abraão contou? A gente não sabe, mas ele conseguiu saber quantas estrelas tinha no céu, sim ou não? Conseguiu saber? Conseguiu saber? Deus o impressionou. Quando o diabo te mostra a realidade, ele te impacta. Quando o diabo quer te enganar, ele te abala. Mas quando Deus quer te restaurar, ele te impressiona. Ah, não. O teu trauma será curado com uma impressão que te rebalacando. Sou só eu ou mais alguém está entendendo isso aqui? Deus está dizendo: eu vou te impressionar. Eu vou te impressionar. Eu não tinha obrigação, mas eu vou te impressionar. Coração desmaiado vai voltar a bater. Coração desmotivado vai voltar a ressuscitar. Vem, vem, pega na mão de alguém, levanta ele da cadeira e diz: vem, vem ver o que Deus vai fazer em agosto de 2024. Vem, vem, vem ver o que ainda vai acontecer este ano. Ei, você pode estar aqui nessa noite com o coração desmaiado. Glória a Jesus, aplaudimos a tua palavra, Senhor. Reagimos, acreditamos nela. Aleluia! 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 Mas talvez você não esteja. Você diga: Camila, eu estou aqui pela fé, mas te confesso que as minhas expectativas estão muito baixas. Mas eu não me importo que você não dê a palavra que eu estou pregando agora todo o crédito que ela deveria, porque Deus não está contando com isso. Ele está dizendo: eu sei como é que está seu coração. Então não é a Camila que vai te impressionar, sou eu. Diz o Senhor: eu vou. Irmãos, eu nunca falei isso. Já debrucei sobre esse texto diversas vezes, mas é a primeira vez que, enquanto eu estou pregando, Deus me diz assim: diga, meu povo, que eu vou impressioná-los. Tanto é que quando Deus te mostrar visualmente o que Ele vai começar a fazer, a expressão que você mais vai usar antes do ano terminar é: impressionante. Foi impressionante. Não, você não está entendendo. Impressionante. Meu Deus, alguém já pode começar a profetizar isso? Diga assim: impressionante, impressionante. Nem aconteceu ainda, mas você vai olhar para alguém e vai dizer: eu estou impressionado, eu estou impressionado. Eu estou impressionado, eu estou impressionada. É impressionante. Ele saiu e quando ele viu, ele creu. E o texto diz que o seu coração reviveu. Aí ele se levanta do lado de fora da tenda. Ao ver tudo isso, ele diz: basta. Tem coisa na nossa vida que quem dá o basta não é Deus, sou eu. Vou falar de novo. Deus não vai entrar para dar basta aonde Ele te deu autoridade para dar o basta. Não é Deus que diz basta, é Jacó. Jacó diz: basta. O que Ele está dizendo? Chega de luto, chega de depressão, chega de dor, chega de chorar por causa de mensagem mentirosa, falso profeta, filho enciumado, homem de coração estranho. Chega! Chega! Solta esse grito no mundo do espírito e diga: chega! Vai, você está entalada, diga: chega! Chega de ficar sem comer por causa disso. Chega de ficar triste por causa disso. Chega de chorar por isso. Basta! Eu irei, ele diz, e verei o meu filho José antes que eu morra. Aí sabe o que é interessante?
De Gênesis 38 a Gênesis 43, Jacó não é mais chamado de Israel, só é chamado de Jacó. Mas qual foi o nome que Deus deu para ele? Só que quando ele diz, com choro hei de descer a sepultura, o que ele está dizendo? Me considerem um homem. Aí para o texto de se referir a ele como Israel, e agora só chamam ele de... Só que aí depois que ele diz, basta, eu irei e verei meu filho José, aí o texto volta a chamá-lo novamente de... Aí você diz, Camilo, mas eu não estava morto, eu não estava acabado. E o Senhor está dizendo, isso aí é enquanto você acredita nisso. Deus está dizendo para alguém aqui, vou voltar a te chamar pelo teu nome essa semana. Chega disso, chega dessa vitimização, dessa perturbação. Ele vai e encontra José. José desce do cavalo, para mim é uma das cenas mais lindas da história. José vai a cavalo encontrar seu pai. Quando avista de longe, desce o cavalo e vai a pé. Nós estamos falando de um homem de 130 anos. Quantos anos Jacó tem? 130. José é governador da terra do Egito. Ainda não tem nem os seus 60 ou 50 anos, se não me engano, não tem. E ele vai se pendurar no pescoço de um homem de 130 anos e vai chorar. Ele parece até que ainda é aquele menino de 17 anos. Ele perde a noção que está diante de um ancião. E o texto diz que ele se pendura no pescoço do pai e fica chorando. Agora sabe o que é mais lindo? Não é Jacó que corre para ele, é ele que corre para Jacó. Porque Deus está dizendo, a tua promessa não só está viva, está indo ao teu encontro. Ela está indo ao teu encontro. Aí ele agarra no pescoço do pai e fica pendurado. Vem comigo e diga assim, pendurado. Fala assim, ó, ele se pendura. Rapaz, ele perdeu a noção. A gente está falando de um homem aí que se fosse magro tinha 70 quilos. Em cima do pescoço de um ancião de 130. Sabe o que eu acho mais bonito do que José se pendurar? É o velho de 130 aguentar. Porque quando você está morto, tu não aguenta nenhuma pena. Mas quando tu diz, basta, eu irei e verei. Quando tu está deprimido, tu é chato. Quando tu está fraca, tu é enjoada. Mas também quando tu decide se revestir. É por isso que Satanás está querendo minar a tua mente. Porque ele só quer que você acredite que você não consegue. Mas Deus já está dizendo, essa quarta-feira tem um nome. E hoje, só hoje, o culto ouça vai abrir uma exceção para não ser culto ouça. Hoje é culto basta. Hoje é o culto do basta. Vem com a mão e faz assim, ó, basta. Chega, eu vou pra cima. E eu vou aguentar o peso do cumprimento da minha promessa. Oh, meu Deus! José chora, ele chora. Bruna, sobe aqui rapidinho, por favor, amiga. Ele chora, José chora, todo mundo chora. E Deus faz uma obra linda naquela família. Não tem divisão, não tem quebradeira, tem restauração, amor, comunhão, realização. Mas uma coisa mexeu com a minha vida e nunca mais eu vou esquecer. Mesmo que eu viva mais de 100 anos. É quando Jacó para na frente de Faraó. E Faraó pergunta assim para ele, seu Jacó, quantos anos o senhor tem? Aí ele diz assim, eu tenho 130. E poucos e maus foram os meus dias. Como é que vive pouco quem vive 130 anos, gente? Só que ele está medindo o tempo de vida pelos anos e não pela vida. Não basta você ter muitos anos de vida. Você precisa ter muita vida nos anos. E qual foi a vida que Jacó teve? Uma vida que desde o dia que ele sentenciou achando que perdeu José, ele se perdeu também. Então ele vai dizer para o homem mais poderoso do mundo, eu tenho 130, mas poucos e maus. Irmãos, eu não sou de fazer isso porque eu tenho respeito pelos personagens bíblicos, porque eu sei que eles não são personagens, eles são pessoas que Deus amava e ama. Só que hoje foi a primeira vez que eu olhei para esse texto e Deus falou comigo, pregue de uma maneira que o que ocorreu a José não ocorra a este povo que ouve a minha voz hoje. Diga para que eles não acreditem nos mensageiros. Diga para que eles não se preocupem quando outra pessoa no contexto deles ganha mais visibilidade do que eles e a minha promessa se cumprindo. E tantas outras coisas que falamos nessa noite. Mas essa é uma das que mais me marca. Como pode um homem de 130 anos dizer que viveu pouco? Mas é porque ele viveu muito mal. Olha para mim. Você não precisa viver mal enquanto a promessa não se cumpre. Que nisto, e só nesse aspecto, porque Jacó é maravilhoso sobre inúmeros aspectos, mas só nesse aspecto fica para nós uma lição. Não se espera como Jacó, se espera como Abraão. Abraão não viveu pouco e mal, viveu muito e bem. E aonde está o segredo? O texto diz, ele se fortalecia dando glória a Deus.
Preste atenção. Eu vou abrir uma oportunidade agora. Eu pedi uma canção muito específica para Bruna. Quando eu disser 3, ela vai liberar essa canção. E no 3, você está liberado para voltar a acreditar no que Deus disse, como Deus disse, não como o diabo tem te feito acreditar nesses dias. Então você que se afastou do que Deus falou, porque ficou impactado pelo que viveu. Talvez você viu alguém que era mais crente do que você cair. Talvez Satanás pegou a túnica de alguém que você amava e manchou. Isso abalou teu emocional e consequentemente tua vida espiritual. E hoje eu prego, você celebra, porque entende a palavra, mas está distante do Deus que ministra ela. E a única maneira de corrigir isso é voltando ao lugar original da aliança que você fez com Deus. Eu não quero que você viva mais um ano distante da presença de Deus, mais 3 meses, 6 meses ou 6 anos. Deus está falando com alguém aqui. Distante da presença de Deus, para que lá na frente, quando Deus cumprir tudo, você fala, puxa vida, eu fiquei tanto tempo desviado, tanto tempo afastado, por que Deus não me trouxe antes? E Deus está dizendo, porque a promessa quem cumpre sou eu, mas o basta, quem dá, é você. É noite de basta para quem está afastado dos caminhos do Senhor, para quem se desviou, para quem ficou desmotivado, para quem caiu, para quem, sei lá. Só que você reconhece que está fora do lugar. Então eu vou contar de 1 a 3, e quando eu disser 3, hoje eu não vou te pedir para levantar a mão como eu sempre faço. Hoje eu vou pedir para você se mover em direção ao lugar de origem. Volte ao altar, porque hoje quem vai te receber não é um juiz, é o teu pai. Eu conto 1, a igreja é em oração agora, intercessores em atividade. Quem deseja salvação, quem deseja redenção, esse culto foi preparado para a glória de Deus, e esse final para a sua redenção. Dê um basta hoje nesse afastamento. Ah, Camila, que eu tenho que resolver umas coisas. Resolve primeiro isso e as outras serão acrescentadas, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. 2, levante a mão, igreja, comece a interceder agora. 2,5, libere os corredores, por favor. Libere a fita dos corredores, por favor. Ore, ore, vamos, igreja, ore. Ore. Enquanto você ora, eu quero aproveitar para dizer que semana que vem, quarta-feira, tem culto ouça de novo. E 30 minutos antes nós vamos estar aqui de joelhos dobrados em oração, antes do culto começar. Camila, sou eu, é comigo que Deus está falando. Estou afastado e quero voltar. Me distanciei e quero reconciliar. Coragem. 3, tira teu pé do chão e vem para o altar.